Lembrando que você precisa de uma Bíblia, um meio de anotação e manter a sua atenção, ok? Vamos orar por isso. Senhor, nós te louvamos por mais um dia, te agradecemos pela chuva que nós precisamos, te agradecemos pelo seu cuidado e suprimento em cada área da nossa vida. Te louvamos por esse tempo que nós podemos estar juntos para aprender a tua palavra, que possamos ser edificados por ela. Ajuda-me a ser claro naquilo que nós precisamos aprender nesse texto e ajuda-nos a aplicar essas verdades na nossa vida. E é por essas coisas que eu oro e peço e agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, nós vimos nas últimas mensagens, nos versículos 1 a 14, que quem vive para Cristo imita Cristo no estilo de vida sacrificial próprio dos santos e com ações de graça. E nesse trecho nós vimos o que deve ser visto na vida de quem vive para Cristo. Devemos ser imitadores de Deus e viver uma vida de amor sacrificial, como Jesus nos deu exemplo. Também vimos o que não deve ser visto na vida de quem vive para Cristo. O que é impuro não deve ser nem mencionado, e a resposta para esse mal é a gratidão. Depois nós vimos por quê, o motivo dessas coisas não deverem ser ou estar na vida de quem vive para Cristo. Ele dá uma ordem da certeza e fala assim: estejam certos disso. Ele dá uma lista de pessoas, de características de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Ele dá uma ordem contra o engano, para que não sejamos enganados por falsos ensinos nesse sentido, e uma ordem que divide. A ordem que divide em relação a não se associar, não ter comunhão com o pecado, ou com pessoas que estão vivendo em pecado. E vimos, por fim, que a vida do imitador de Cristo dá testemunho sobre a sua posição em Cristo. Um bom testemunho vivendo na luz, um bom testemunho não se associando às obras inúteis, mas expondo-as, e um bom testemunho que leva ao despertar espiritual. A partir do momento que nós expomos as obras pecaminosas de uma pessoa, nós esperamos que isso promova despertamento espiritual, ou seja, arrependimento e conversão. Saúde. E nós chegamos então aos versículos 15 a 21, que dizem o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Creio que uma maneira da gente entender o ensino central desse texto é que quem vive para Cristo abandona a vida tola e se deixa guiar pelo Espírito para produzir adoração e obediência a Deus. Ok? Então, se você precisa guardar alguma coisa dessa mensagem, guarde essa frase. Quem vive para Cristo abandona a vida tola e se deixa guiar pelo Espírito para produzir adoração e obediência a Deus. O primeiro ponto que eu queria destacar desse texto
é que quem vive a vida digna do chamado avalia criteriosamente a sua vida. A gente fala muito do material de autoconfrontação. O material de autoconfrontação não é um material inspirado, mas é um material baseado na Bíblia. É um material exaustivo. É um material que você vê ponto a ponto, e cada ponto tem vários textos bíblicos, e você pode passar anos estudando uma lição do autoconfrontação. Eu não estou falando que é a única forma, tá bom? É uma forma de fazer isso. É um exemplo que eu estou usando para quando ele fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Esse tenham cuidado que ele usa aqui, que é uma ordem que ele dá, é no sentido de discernir, de enxergar, de perceber com os olhos. Interessante que mulheres têm uma capacidade de observar alguns detalhes maior do que os homens, né? Por vezes a gente passa em algum lugar e a Natália fala assim, não, você viu aquilo, você olhou aquilo, eu falo, olha, eu vi, mas não olhei, né? Eu vi que eu estava naquele lugar lá. Agora, se eu reparei que tinha uma florzinha, que tinha um detalhezinho, eu não reparo nisso. E acho que é meio comum. A mulher parece que ela tem uma sensibilidade maior para esse tipo de coisa do que o homem. E ele está falando aqui exatamente desse olhar com atenção, né? de olhar para discernir, olhar para entender, para perceber as coisas. Por isso que eu dei o exemplo do autoconfrontação. Você pega um material como aquele para olhar para a própria vida e ver detalhes da sua própria vida e do seu próprio coração. Interessante alguns usos dessa palavra. Por exemplo, em Mateus 14:30. Quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O que aconteceu ali, aquele episódio em que Pedro, ele anda nas águas, olhando para Jesus, e quando ele repara, quando ele começa a observar cuidadosamente o que estava acontecendo à sua volta e perdeu a atenção no Senhor Jesus, ele começou a afundar. Também, Lucas 21:8, ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Jesus está alertando aqui em relação aos últimos dias em que haveriam falsos profetas. Falsos profetas, de fato, é um mal necessário, porque eles são um cumprimento de profecias que o próprio Senhor Jesus fez. Então, o próprio Senhor Jesus falou que haveriam falsos profetas. Ele fala, cuidado, e essa palavra cuidado é repare, observem, olhem. Também tem uma relação com observar a própria condição. 1 Coríntios 1:26 fala, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos e poucos eram de nobre nascimento. Então, Paulo, alertando ali os coríntios em relação ao seu orgulho, ele usa essa palavra para falar assim, observem atentamente quem vocês eram. Ok? Observem para discernir, para entender, para perceber o que vocês eram. Por outro lado, é possível que alguém observe, mas não enxergue. Cadê? Ali, Mateus 13. Mateus 13, isso. 13:14. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Amados, é possível observar e não perceber. É possível olhar e não enxergar. Como eu, quando chego num lugar com a minha esposa, ela fala, você viu aquilo? Eu vi, mas não olhei. Eu vi, mas eu não reparei. Passou despercebido.
Agora ele coloca um padrão de como se deve olhar. Ele fala que é um olhar criterioso. É olhar de maneira acurada, olhar de maneira precisa, diligente, com interesse de encontrar o que se deve encontrar. Lucas 1,3 fala: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Mas não é muito interessante que um livro sobre a vida de Jesus, e talvez o evangelho que mais tem informações sobre a vida de Jesus, mais detalhado, seja o evangelho escrito por um médico, uma pessoa bem estudada, que é Lucas, e que ele usa esses termos aqui, ó. Eu observei cuidadosamente, eu fui criterioso para entender o que aconteceu. Eu não me baseei, eu acho. Ele foi criterioso para escrever aquelas coisas. É interessante também, segundo o maior autor do Novo Testamento. Autor de Lucas e Atos, que na verdade forma praticamente um livro só. O começo da obra de Jesus e a continuação da obra de Jesus. Então esse deve ser a maneira como nós observamos o nosso viver. Eu duvido que você sabe qual é a palavrinha que ele usa para o viver aqui. Aquela palavra que ele está usando sempre. Caminhar. Observe atentamente o seu caminhar. O peripatel. Observe atentamente o seu caminho. Por onde você está regulando a sua vida. Por onde você está se conduzindo. Observe cuidadosamente. Pensando no que a gente viu semana passada, quem despertou para a vida, certamente deve viver de maneira atenta, percebendo rigorosamente por onde está caminhando e como está vivendo. O cristão precisa então observar criteriosamente a própria vida, a sua própria forma de viver. E então Paulo, como ele também vem fazendo, desde ali do capítulo 4, ele mostra novamente algo que nós devemos nos despojar e algo que nós devemos nos revestir. Ele fala, não sejamos mais insensatos. Nós devemos nos despojar da insensatez, da tolice. Amados, quando a gente fala de tolice, de insensatez, a gente pode pensar assim, não sei se está falando comigo, está falando com você, está falando comigo, porque nós naturalmente somos tolos, nós naturalmente somos insensatos, e se você não reconhece isso, pior ainda, você é mais tolo ainda, porque é o seu tolo que se acha sábio. Mas ele está falando, perceba, e não viva mais dessa forma. Provérbios 10, 14 diz, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Talvez algo que tenha a ver também com um texto que a gente vai ver mais para frente, que é Provérbios 1,7, que fala que o insensato despreza a sabedoria e a disciplina. Ele não aceita o ensino. É justamente o que nós precisamos nos revestir. Se nós devemos nos despojar da tolice, algo tem que entrar no lugar dessa tolice, no lugar dessa insensatez, e a sabedoria. Aquela famosa habilidade de viver. Sabedoria é a forma como nós pegamos esses ensinos que nós temos da palavra de Deus e aplicamos no nosso dia a dia. Por isso que eu uso essa expressão, a habilidade de viver. A forma como a gente entende a teoria que o Senhor está nos ensinando e como nós podemos entender e colocar em prática essas coisas na nossa vida. E ele fala para nos revestirmos, sejam sábios, né? Não vivam mais como insensatos, mas, ao contrário, como sábios. E Provérbios 1,7 diz isso. O temor do Senhor, que ele vai falar mais para frente,
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Por que os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina? Porque eles se acham sábios. Porque eles acham que eles já sabem tudo. Eu já sei tudo, não preciso aprender nada. Então, passar esse tempo olhando a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, é inútil, eu não preciso, eu desprezo isso. Porque eu acho que eu sei tudo. Agora, como é que nós podemos fazer isso? E continua. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aqui ele dá uma outra ordem. Aproveitando. Ou, aquela palavra que a gente é mais conhecido, esse texto, como remindo o tempo, né? A palavra remindo aqui literalmente significa resgatar. Resgatar do poder de outro através de um pagamento, inclusive o que Cristo fez por nós. Cristo nos remiu, Cristo pagou o nosso preço, que nós nunca poderíamos pagar, principalmente como insensatos, porque a gente nunca acho que a gente nunca ia pensar em pagar. E ele nos remiu, ele nos resgatou, pagando ele mesmo o preço que a gente não poderia, e essa palavra aqui. Nós somos comprados, e o que ele está falando é que você deve resgatar, você deve comprar de volta as suas oportunidades, o seu tempo. A palavra oportunidade aqui, kairos, é de uma medida de tempo exata, uma porção de tempo específica. Um tempo definido como um tempo oportuno, um tempo próprio para alguma coisa. Então, assim como Jesus nos resgata do poder da lei e do pecado, nós devemos resgatar o nosso tempo, resgatar as nossas oportunidades. E isso é necessário porque os dias são maus, literalmente os dias são malignos. Nós vivemos um tempo maligno. Há coisas roubando o nosso tempo a todo tempo e nos impedindo de aproveitar oportunidades como a gente deveria. E nós só temos essa vida e parece que há tanta distração para essa vida, tirando o nosso foco de viver uma vida sábia, de viver uma vida que glorifica a Deus. E a gente fica distraído com tanta porcaria que esse mundo nos oferece. Algumas delas que nem são pecado necessariamente, mas que ao roubar o nosso tempo nos impedem de sermos o que deveríamos ser. Lembra da mensagem da semana passada da justiça, o fruto daquela vida de luz, sermos justamente o que devemos ser? Bom, isso é justamente o que o mundo está nos roubando, quando rouba o nosso tempo e as nossas oportunidades de sermos justos, de sermos bondosos. E já que o cristão, ele deseja avaliar a sua vida criteriosamente, resgatando o tempo, porque os dias são maus, tem que lembrar disso aqui também. Que quem vive a vida digna do chamado, busca compreender a vontade de Deus. Ele fala, portanto, como resultado disso, ou por causa disso, porque nós devemos resgatar o nosso tempo, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Amados, o que Paulo está fazendo aqui de novo? Despojar e revestir. Não sejam, é uma ordem, não sejam insensatos, mas, ao contrário, por outro lado, em lugar disso, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então ele fala de despojar da insensatez. Não se torne, ele está falando. Não viva, não exista dessa maneira. Não se apresente em público como alguém insensato,
como alguém sem razão, sem sentido e estúpido. Literalmente o que ele está falando. Não tem palavra bonita para isso. Amados, pense em quantas pessoas você conhece que têm vivido uma vida sem sentido. Uma vida sem propósito. Uma vida indo do lugar nenhum para lugar qualquer. Pense nisso. Eu lembro uma vez que estava com meu pai, não lembro se ele estava dirigindo ou eu estava dirigindo, é mais provável que ele estava dirigindo. E a gente estava em São Paulo e ele mostrou um viaduto. E literalmente o viaduto ligava lugar nenhum a coisa alguma. Era um viaduto, pronto, feito, mas ele simplesmente não continuava. Ele não ligava nada. E muitas pessoas têm vivido dessa maneira. Eclesiastes vai chamar isso de correndo atrás do vento. Já viu um cachorro correndo atrás do rabo? A maioria das pessoas vive dessa maneira. Agora, como cristãos, nós não deveríamos viver assim. A gente deve deixar de ser insensato, deixar de ser tolo, estúpido, sem sentido. Literalmente viver sem pensar. E aí então Paulo, ele mostra como nós devemos deixar isso. Colocando algo no lugar. Ou seja, nos revestindo, procurando entender, procurando compreender. Justamente o contrário de alguém que não tem, que é vazia, alguém sem propósito, alguém que tem entendimento. Uma pessoa que procura o que é correto, procura o que é bom. Uma pessoa que, inclusive, possui um conhecimento para a salvação. E ele fala de entender e compreender a vontade de Deus. Um exemplo do uso dessa vontade de Deus é Mateus 26, e eu vou ler os versículos 39, 42 e 44. É o Senhor Jesus aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. E retirou-se uma outra vez para orar: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E novamente, então, os deixou, novamente orou, pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. O que Jesus estava fazendo aqui? Ele não estava vivendo como insensato. Ele estava pensando e meditando, e entendendo a vontade de Deus, do Pai. Porque ele afirma em João que ele veio justamente para isso, para fazer a vontade do Pai. E na sua humanidade, o próprio Senhor Jesus tem a necessidade de orar e clamar ao Pai, no sentido de que, olha, se der para fazer de outro jeito, ok, mas se não der, eu quero a sua vontade. E também, Efésios 2, versículo 3, Paulo falando sobre uma outra vontade. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Interessante, né? Uma pessoa sem Cristo, ela vive na prisão de ter que satisfazer cada uma das suas vontades. E o cristão, ele vive
na liberdade de abrir mão dessas vontades, para buscar compreender a vontade de Deus. Abrir mão de seus planos, dos seus desejos, dos seus ídolos, daquilo que a gente se agarra e a gente não quer largar. Antes de Cristo, uma pessoa então só vive para a vontade própria, mas em Cristo, até a vontade de uma pessoa deve ser transformada, porque agora ela busca conhecer a vontade de Deus e realizá-la. Então, por causa desse fato, o cristão ele deve estar remindo o tempo, resgatando o tempo para aproveitar cada oportunidade, não para ser um insensato, mas para agir ativamente, procurando compreender a vontade do Senhor. Estou pensando aqui, né? Como nós somos prontos para remir o nosso tempo para fazer aquilo que a gente quer, não é verdade? Quando você quer fazer um negócio, não, eu preciso começar a fazer academia, você arranja um tempo, você fala o que for, você acorda mais cedo, você dorme mais tarde, você sai na hora do almoço, você fala o que for, porque eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer tal coisa. Você arranja o seu tempo, você revê sua agenda, você tira o que está atrapalhando para fazer aquilo. Mas quantas vezes você abandonou o que você queria, sabendo que Deus queria outra coisa? Por entender que, senhora, eu quero isso, mas eu estou entendendo, porque eu não estou sendo insensato e vivendo de qualquer jeito, mas eu estou agindo ativamente para entender, para compreender, para usar a minha inteligência que Deus me deu, para entender que assim, não é isso que Deus quer. Deus quer outra coisa. E eu vou abrir mão daquilo que eu quero. Eu vou abrir mão daquilo que eu desejo. Eu vou abrir mão daquilo que eu tanto amo para fazer a vontade de Deus. E como é que nós fazemos isso? Obedecendo duas outras ordens que ele coloca aqui. E adivinha como é que são essas ordens, né? Despojar e revestir. Não se deixe embriagar. Essa seria a tradução mais apropriada, né? Ele fala, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas o ideal seria realmente, não se deixe embriagar, ou ainda melhor, não se deixando embriagar, porque ele está explicando o ponto anterior. Como que você faz isso? Como que você não vive como um insensato, mas como sábio, procurando fazer a vontade de Deus? Primeira coisa, não se deixando embriagar com o vinho, que leva à libertinagem. Embriagar aqui é literalmente ficar bêbado mesmo. É ficar sob o domínio da bebida. Ok? Por quê? Porque isso leva à libertinagem, uma vida de dissolução, uma vida descontrolada. Alguém que bebe e se embriaga é levado ao descontrole, ou à insensatez, à tolice, à estupidez. Ele é controlado pela bebida, e a bebida toma o controle para influenciar a vida daquela pessoa. E isso, logicamente, leva a todo tipo de ato vergonhoso, porque tira qualquer vergonha da pessoa. E assim ela está desperdiçando a sua vida. Ela está perdendo oportunidades, não é verdade? Às vezes perdendo a oportunidade até de ficar quieto, ou ficar quieto, né? Mas ao invés disso, ele fala que nós devemos então se deixar encher pelo Espírito. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, o que deve ser feito no lugar disso é se deixar encher, se deixar tornar completo por algo.
E observe que não é algo que você faz. É algo que você se permite fazer. Não é você... Eu já li um livro que dizia que para ser cheio do Espírito Santo, você precisava sentar cuidadosamente em um lugar quieto. Então você ia começar a fazer uma série de orações para, por fim, então, pedir a Deus para que fosse cheio do Espírito. E eu lembro de botar essa bobagem em prática mesmo. Eu sentava, eu orava, poxa, quando eu pedia para o Senhor me encher do Espírito, eu dava um suspiro bem grande, né? Olha, que beleza, estou sendo cheio do Espírito. Bobagem, não é isso que ele está falando aqui. Não se deixe encher, você não precisa pedir. Deus quer encher você com o Espírito. Só que você tem que deixar. Você tem que se esvaziar do que você tem aí dentro para encher com o Espírito. Diversas vezes, inclusive essa palavra, ela é usada para se referir a cumprimento de promessas, cumprimento de profecias. Ou seja, deixar-se encher, deixar-se completar, realizar-se pelo Espírito, significa permitir que o Espírito complete a obra de nos transformar, de nos tornar mais parecidos com Cristo. E isso acontece à medida que um cristão ele vive de algumas maneiras. Isso acontece à medida que o cristão ele vive falando. Ele fala, falando entre vocês com hinos e cânticos espirituais. Falando, conversando, anunciando entre os irmãos, contando uns aos outros com palavras o que tem acontecido, o que nós temos entendido, o que nós temos visto e experimentado sobre Deus. E há 3 formas como ele fala que isso acontece, com salmos, literalmente o livro de salmos. Lembra que a gente fazia, devemos voltar a fazer, né? Salmodiar, usando a própria palavra de Deus para falar entre nós. Através de cantos ou canções que falem sobre os grandes feitos do Senhor. Ou cânticos espirituais, canções e poemas que saem do nosso íntimo, podendo envolver instrumentos e também a razão. Interessante ele colocar a razão aqui. Normalmente quando a gente pensa em cânticos espirituais, a gente pensa em algo que não envolve o pensamento, não envolve o raciocínio, e aí saem as piores músicas que a gente pode imaginar. Outra coisa que nós fazemos, que nós podemos fazer, reconhecendo a Deus. Ele fala, cantando e louvando de coração ao Senhor. Ou seja, cantando e elogiando, reconhecendo a Deus. Podendo incluir sons de instrumentos. Em outras palavras, como música. E ele fala uma música de coração, do profundo do nosso ser. Muitas vezes eu tenho a impressão de que a gente canta as nossas músicas. Vamos cantar porque faz parte, né? Mas não talvez de coração, elogiando ao Senhor. Um elogio que vem da nossa alma, da nossa mente, dos nossos pensamentos. Quando você alinha os seus desejos ao propósito de Deus, à vontade de Deus, e aí no seu íntimo, com a inteligência, pensando até naquele culto racional de Paulo ali em Romanos, você louva o Senhor com sua vontade e caráter dele, né, de Deus, reconhecendo que essa vontade de Deus é justamente a melhor forma de nós vivermos. E isso ao Senhor, a quem você pertence, aquele que te comprou, aquele que é o seu mestre, aquele que controla a sua vida, porque ele é soberano e domina sobre todas as coisas, e é digno de adoração. Algo que também acontece agradecendo. Lembra que ele falou de gratidão uns versículos atrás, como a resposta à sexualidade, à imoralidade, à impureza.
dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ter, sentir e ter, ser efetivamente grato ao Senhor, não é estar indiferente ou inerte em relação às circunstâncias, aparentemente desligado das circunstâncias, mas justamente uma gratidão ativa. Muitas vezes a gente pode estar desanimado, mas contentes. Ou a gente pode estar numa situação de desânimo e se sentir indiferente em relação àquela situação. Sabe quando você fica... Parece que você está dopado, assim, você fica inerte naquela situação de luta. O que ele está falando aqui não é isso. Ele está falando de estar ativamente grato. Em nome do Senhor Jesus, ou seja, conforme o caráter do Senhor Jesus. Conforme tudo que esse nome do Senhor carrega, tudo que Ele é e o que Ele fez. E por fim ele fala se sujeitando. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então veja, se submetendo, cooperando de forma voluntária com os demais, cedendo quando possível, levando a carga uns dos outros quando necessário, considerando o outro superior, e assim como despojar e revestir, ele vai carregar isso para o resto do livro. Como a gente se submete, como a gente se sujeita em diversos relacionamentos. E tudo isso ele fala uns aos outros, na medida da necessidade de cada um. Um dia você vai carregar alguém, um dia você vai ser carregado, um dia você vai confrontar alguém, um dia você vai ser confrontado. E assim que é o corpo se mantendo e se sujeitando uns aos outros. Em outras palavras, eu me sujeito a vocês, vocês se sujeitam a mim. Cada um se sujeitando aos outros. Por temor a Cristo. Olha que interessante que ele coloca aqui no meio, né? Então, como corpo, temendo ao Senhor, tendo aquele medo misturado com obediência e respeito, então nós nos mantemos mutuamente sujeitos uns aos outros. Resumindo, se deixar ser cheio do Espírito, resulta em comunhão, adoração, gratidão e submissão mútua. Quem vive para Cristo abandona a vida tola e se deixa guiar pelo Espírito para produzir adoração e obediência a Deus. Algumas aplicações para a gente pensar. Muitas vezes há pontos cegos na nossa vida e nós precisamos investigar as nossas motivações, desejos e intenções. Amados, por vezes você vai precisar de outra pessoa, inclusive, que está te observando de fora e pode falar assim, olha, presta atenção nisso aqui, presta atenção nessa decisão que você está tomando, presta atenção nessa forma como você está vivendo, porque às vezes tem pontos cegos na nossa vida. A gente não está enxergando. E justamente por isso que existe o corpo. Para que um possa se envolver na vida do outro e alertar. Ó, você viu? É muito interessante quando eu estou dirigindo sozinho, eu tenho uma atenção. Quando eu estou dirigindo junto com alguém, eu tenho uma outra atenção. Porque inclusive eu estou dirigindo com uma pessoa, eu estou dividindo a atenção, a gente normalmente conversa, fala, tal, você está dividindo a sua atenção. E é muito interessante como, por vezes, a outra pessoa te alerta sobre algumas coisas que estão acontecendo no trânsito. E, às vezes, coisas que você não viu. Você já passou por isso. O que tem roubado o seu tempo? O que tem te distraído? Amados, pensem em como isso afeta o seu devocional. Talvez você faça o devocional de manhã, você acorda de manhã, fala assim, eu vou fazer o meu devocional... E você pega o celular para desligar o seu alarme, e aí você fala assim, nossa, tem uma mensagem do WhatsApp. Olha, tem uma notificação do YouTube. O que será que é isso aqui? Nossa, caramba, Palmeiras ainda não tem Mundial. Tal.
Aí você vai. E quando você vê, o tempo teu devocional foi embora. Com notificações e cliques e arrastando tela. Como é que isso afeta a sua comunhão? Não sei se isso acontece com você ou se acontece só comigo. Mas você está conversando com alguém com esse negócio no bolso. Aí o negócio dá aquela chacoalhada no bolso. Não, espera só um pouquinho então. Caramba, a pessoa está na tua frente. Você para de conversar com a pessoa para falar com alguém que mandou uma mensagem para você. Olha como é que a gente está. Distraídos. Como viver distraído afeta a nossa adoração e reverência a Deus. Talvez no meio da mensagem seu celular vibrou e você não quer olhar agora, que bom. Mas você está ali assim, nossa, que hora que vai terminar para poder ler o que aconteceu? É ou não é, amados? Eu sei que é, porque acontece comigo. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Provavelmente pior. É terrível essas coisas, nos distraem. Qual o papel da tecnologia nessa distração e roubo do nosso tempo? Como é que os nossos celulares e redes sociais têm feito com que a gente perca oportunidades de glorificar a Deus em nossas vidas? Muitas vezes mais preocupados no like, nos seguidores, do que nas pessoas de carne e osso que estão à nossa volta e que estão precisando de Cristo. Amados, eu comecei um teste um tempo atrás. Eu queria usar as redes sociais como um meio de evangelismo, de alcançar pessoas que não conhecem o Senhor. Sabe o que eu percebi? Eu só recebo notificação daquilo que eu gosto. Eu não recebo nenhuma notificação de um satanista tentando me converter, e nem de um islâmico. Eu concluo, eu imagino, que as outras pessoas que estão nos meus contatos recebam só aquilo que elas querem receber. Eu acho que talvez seja uma forma menos efetiva de evangelismo do que eu ir lá, bater na porta do meu vizinho e falar assim, bom dia, como é que você está hoje? Você está bem? Vamos tomar um lanche em casa? Doze apóstolos fizeram um rebuliço desgraçado, né? No mundo, sem uma rede social. Eles tinham só uma rede. Aliás, eles tinham duas redes. Eles tinham aquelas redes que eles largaram para seguir Jesus, e eles tinham aquela rede de crente para tudo quanto é lado, espalhado ali, falando para todo mundo que eles podiam. Certamente foram mais efetivos do que as nossas redes. Não sai daqui falando que, então ele falou para desfazer. Essa decisão é sua. Eu estou dando uma informação e fazendo a gente pensar em como essas coisas têm nos distraído da realidade. Sim. Sim. As redes definem o conteúdo que a gente pode ver. Sim. Sim. Que tem interesse. Isso. Não tem jeito, gente. Só é mais uma forma de manipular. Mais uma forma de manipular. De todos os lados. Você tinha É interessante que a palavra evangelho fosse uma palavra comumente utilizada na época de Jesus.
O evangelho do Senhor Jesus existiu porque existiu o evangelho de César. As boas notícias do imperador. Eram boas notícias. Usadas justamente para manipulação. Os jogos, né? Os jogos que botava cristão para morrer lá, era outra forma. É manipulação. Nos distrai, amados. Exato. Exato. Eu tenho estado cada vez mais convicto de que Deus quer, assim, ó, pode botar o vídeo na internet, no YouTube e tal. Gente, o que vai alcançar pessoas é você falar com a pessoa que está do seu lado. Não tem jeito. Não tem jeito fácil, não tem almoço de graça. É assim. E se a gente continuar vivendo distraído, falando de futebol, cuidado, né? De qualquer esporte, futebol é mais falado, mas falando de qualquer outra coisa, falando de cinema, falando de qualquer outra coisa, sem a motivação e sem o desejo de levar aquela conversa ao evangelho de alguma maneira, isso não vai acontecer. O evangelismo não vai acontecer por como é que chama aquele rapidinho que aparece lá, que você coloca, fica um dia, dos stories. Não vai ser pelos stories que uma pessoa vai se converter. Vai ser apesar deles. Ok? Não estou falando que é uma forma, é um jeito de espalhar, de chamar a atenção, de talvez chamar a atenção de alguém que você conhece, mas para você ir falar com a pessoa depois. Ok? A fé ainda vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como nós podemos nos deixar, nós podemos deixar de ser insensatos. Tem um nós a mais aí. Como podemos deixar de ser insensatos? Que tipo de atitude nós devemos tomar em relação, estou batendo a tecla na tecnologia, para não permitir que ela roube o nosso tempo e nos faça desperdiçar oportunidades? Que tipo de atividades a gente precisa eliminar da nossa vida e que tem feito a gente viver de qualquer jeito, distraidamente? Um hobby, um passatempo, um jogo, um filme, livros. O que tem te tirado a atenção e te distraído? Que tipo de cuidado a gente deve tomar com isso? De novo, não estou falando que, então não pode ter hobby, não pode ter passatempo. Não, tenha essas coisas de maneira sábia, entendendo o espaço e o tempo que essas coisas têm na sua vida, e elas devem ser limitadas. Para você não se distrair e se entregar para essas coisas. Sabe aqueles vídeos do YouTube que você fala assim, nossa, isso é muito legal, mas esse cara tem tempo, hein? Não, ele não tem tempo, ele priorizou aquilo. Ele deixou de priorizar alguma outra coisa para fazer o caminho do hamster dele lá, que parece um joguinho de videogame, e que a gente dá risada, que é legal, mas aí eu paro para pensar, cara, esse cara tem muito tempo, não é possível. Tem coisa errada com a vida desse cara. Com o que você tem se embriagado? O que tem te influenciado e que não é de Deus? Qual a sua embriaguez? Qual a influência que você tem e aquela coisa que você bebe, ou aquelas ideias que você tem bebido e que tem te dominado e que tem feito você perder oportunidades? O que tem levado você para longe da vontade de Deus na sua vida? O que tem te dominado? Quais ideias, pensamentos, desejos, planos têm te dominado a ponto de você se distrair da vontade de Deus? E o que você tem feito que tem impedido o Espírito de atuar na sua vida para produzir o que Deus deseja na sua vida? Quais coisas, no fundo, você sabe que deveria abandonar
para fazer a vontade de Deus, mas você tem insistido. Ou você tem tido dificuldade em abandonar. E quais coisas você tem deixado de fazer e que são necessárias para viver no Espírito? Falando entre vós, reconhecendo, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor e se sujeitando mutuamente. O que você tem deixado de fazer nesse sentido? Algumas tarefas para nos ajudar essa semana. Leia Efésios 5, medite nos versículos 15 a 21. Ore a Deus que te mostre o que tem te impedido, o que tem impedido o Espírito de influenciar sua vida. Ore a Deus por isso. Prepare-se para o Grupo Céu, lendo e meditando nas perguntas da mensagem. Pense no que você poderá falar, lembra? Falando entre vós, com o grupo e compartilhar o que você tem aprendido de Deus. Talvez uma dica para a pessoa que vai dirigir o grupo, fazer um tempo de compartilhar coisas que nós temos aprendido, talvez ao longo dessa série de Efésios, ou pelo menos do capítulo 5, das últimas semanas. Talvez coisas que as pessoas têm praticado, assim, eu tenho feito isso, porque a gente aprendeu isso, eu estou tentando praticar dessa maneira, é uma ideia. E nessa semana, pense nisso, o que tem te distraído, quais as situações que você tem agido sem pensar, você tem agido no automático. Faça um plano para te ajudar a pensar ativamente, né, na vontade de Deus nessas situações. Decore Efésios 15. Coloca um lembrete no seu celular, coisas desse tipo, práticas, para que você possa pensar naquela situação. Por exemplo, tenha um cartãozinho com Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos, mas sábios. Coloque no seu criado mudo ou coloque em cima do seu celular. Para quando você pegar o celular, antes você olhe isso e leia esse texto. Assim, será que eu vou desbloquear essa birosca agora? Ou será que eu vou esperar até eu fazer o devocional? Eu tenho pensado muito no que as minhas filhas acham. Por exemplo, que os meus pedidos de oração estão aqui. Se você me ver orando, você vai me ver olhando para o celular. Porque eu anoto os pedidos aqui. E eu tenho pensado nisso. O que minhas filhas pensam disso? O que minhas filhas estão aprendendo com isso? Elas não têm celular ainda. Graças a Deus. Mas o que eu estou ensinando? Eu vou ser sincero, amados, eu voltei a ler Bíblia de papel em casa. Voltei. Porque eu creio que isso é um exemplo para minhas filhas. Minhas filhas elas não sabem o que eu estou vendo aqui. Mas quando elas me veem sentado com a Bíblia aberta, elas sabem o que eu estou fazendo. De novo, não estou falando que é pecado, não estou falando que você não pode. Isso eu estou dando um exemplo meu, de algo que eu pensei em relação ao exemplo para minhas filhas, de que talvez eu estivesse vivendo no automático, sempre aqui. Outra coisa, faça uma lista de motivos de oração, de motivos de gratidão a Deus. Compartilhe com a sua família e louvem a Deus juntos em oração. Talvez desafiar a família antes da janta, antes do almoço, antes do café da manhã. O que a gente pode agradecer a Deus? Como Deus tem sido bom para conosco? Nossos filhos
Nós vivemos numa bolha. E parece que a gente sempre quer uma bolha um pouquinho maior para os nossos filhos, né? Nós crescemos numa bolha e a gente quer aumentar a bolha um pouquinho para eles. Será que eles entendem que se vocês têm um teto, uma mesa, com uma família completa, com comida, não vou chutar. Eu acho que está melhor do que talvez 10% ou 5% da população do mundo. Aliás, você faz parte de 10% ou 5% da população do mundo. Estou chutando. Mas eu sei que é muito pouco. Eu sei que é muito pouco. Existia uma estatística de se você tem uma televisão, um computador, se você tem isso, aquilo, tal, na sua casa, assim, eram coisas que hoje para nós são básicas. Era por aí. Você faz parte de uns até menos de 10% da população no mundo. Nós somos muito privilegiados. Será que nossos filhos reconhecem isso? Será que a gente reconhece isso? E louva o Senhor por isso? Vamos orar. Senhor, perdoa-nos por tantas vezes, Pai, tantos momentos que nós vivemos de maneira distraída. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a despertar. Para não ver as oportunidades passando de glorificar ao Senhor na nossa vida real, com pessoas reais e não virtuais. Ajuda-nos sim a aproveitar a tecnologia e todas essas coisas para de alguma maneira glorificar ao Senhor, mas que nos ajude a não sermos distraídos por essas coisas. Clicando e arrastando e olhando e ouvindo e lendo e se alimentando com essas coisas no automático. Salva-nos disso, Pai. Começar em mim, Deus. Salva-nos. Transforma-nos. Ajude a gente a enxergar aquelas áreas da nossa vida, aqueles pontos cegos da nossa vida, que vão nos levar à morte, que vão nos afastar do Senhor, que vão fazer a gente tomar decisões ruins, que não te glorificam, ou que já estão fazendo isso. Ajuda-nos, Pai, a não estarmos distraídos. Ajuda-nos a nos deixar encher com o Teu Espírito, a nos esvaziar de nós mesmos, dos nossos desejos, intentos, motivações, muitas vezes obscuros para nós mesmos, Pai, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito. E que assim a gente possa cultuar ao Senhor de maneira diferente, de fato reconhecendo quem o Senhor é. De fato reconhecendo o que o Senhor tem feito. E de fato agradecendo e louvando e fazendo então parte da vida uns dos outros. Ensina-nos, Pai. E é o que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.